Em clima de Copa do Mundo, essa semana eu estava pesquisando uma coisa sobre a seleção brasileira que eu achei bem interessante para poder compartilhar. Todo mundo sabe que o Brasil é o maior campeão das Copas do Mundo, já ganhou 5 vezes. Todo mundo sabe que o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo desde a origem. Mas tem um fato interessante sobre isso que eu estava pesquisando. Ao mesmo tempo que o Brasil é o maior campeão de Copa do Mundo, o Brasil também é o maior perdedor de Copa do Mundo. Em 22 edições que já tiveram fora desse ano, o Brasil ganhou 5, perdeu 17 vezes. Por 17 vezes, os brasileiros viram a seleção brasileira ser eliminada da Copa do Mundo. E é interessante a gente pensar nisso. Algumas ficaram marcadas muito na história. Ninguém nunca vai esquecer do 7-1. Ninguém nunca vai esquecer da final do Brasil e França em 98. É interessante porque a gente lembra de alguns momentos que o Brasil perdeu, mas a gente sempre vai se recordar das vezes que o Brasil ganhou. E é aí que eu queria pautar minha reflexão de hoje sobre isso. As vezes que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, 17 vezes que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, porque ao mesmo tempo que o Brasil é o maior campeão de Copa, para ele conseguir essas 5 vezes, várias vezes ele foi derrotado. Várias vezes ele tentou e ele não conseguiu chegar até lá. O que fez o Brasil se tornar o maior do mundo foram as vezes que o Brasil tentou. Até o primeiro título em 58, quantas Copas o Brasil jogou sem ganhar? Dos 70 até 94, quando o Brasil ganhou de volta, 24 anos. Agora até essa Copa de volta, 24 anos sem ganhar. Mas o Brasil está lá. Todas as Copas tentando, todas as Copas se esforçando para tentar chegar até lá. E isso faz lembrar um pouco da nossa vida, porque nossa vida também é assim. Quantas vezes na vida a gente tenta alguma coisa e a gente não consegue, e a gente é derrotado, e às vezes a gente desanima e a gente não quer mais. Imagina lá em 1930, quando o Brasil perdeu a primeira vez, se a seleção falasse, não, nós não temos capacidade para esse evento, não conseguimos chegar até lá, e desistisse. O Brasil não seria o grande campeão, mas é pelas vezes que ele foi derrotado e que ele continuou lutando, que ele chegou até as 5 vezes que ele ganhou, até as vezes que ele se tornou o maior do mundo. E é assim que a gente está vendo nessa Copa também. Se o Brasil desistisse no primeiro empate dessa Copa, nós não ia estar agora disputando esse domingo mais uma edição, mais um jogo, mais uma fase nessa Copa do Mundo. A nossa vida acontece isso e a gente desiste muitas vezes. A gente acha que na primeira derrota não vale mais a pena tentar. Na primeira derrota a gente acha que não é mais capaz de chegar até lá. Mas para ser o maior do mundo, o Brasil teve que perder um monte de vezes e se tornou a maior derrotada nas Copas do Mundo. A única seleção que por 17 vezes foi eliminada de uma Copa do Mundo. Porque é assim que se constrói a vida. Em passos, em derrotas, em quedas, em levantar, em conseguir de volta e lutar de volta e cair de volta e levantar quantas vezes for preciso para atingir até isso. E para falar disso, para essa semana eu trouxe a reflexão de uma pequena animação que nem ficou tão famosa, de 2018, uma animação britânica, uma animação stop motion chamada O Homem das Cavernas. Essa animação também fala sobre futebol, como era o acordo de ao longo da Copa a gente trazer filmes e animações e séries que falassem de futebol. É essa que eu trago para essa semana. Ele conta a origem, quando os homens das cavernas descobriram o futebol, quando caiu o meteoro que matou todos os dinossauros, eles começaram a chutar aquele meteoro e criaram o futebol. Só que o tempo foi passando e os homens das cavernas esqueceram do que era o futebol. Os homens da Idade da Pedra esqueceram do futebol. E aí veio a Idade do Bronze, nesse filme, e eles se tornam os maiores campeões de futebol também. E eles desafiam, as pessoas da Idade do Bronze desafiam as pessoas da Idade da Pedra para um jogo de futebol. E aí os homens da Pedra eles começam a olhar para a sua história. Nós inventamos o futebol, mas nós fomos tão humilhados no futebol que a gente desistiu de jogar, que a gente parou de jogar. E agora está na hora da gente ir para esse jogo, agora está na hora da gente enfrentar esses que são os maiores de todos, para mostrar que a gente consegue. Essa é a história do filme dos Homens das Cavernas. E eu não tenho muito o que falar sobre o filme. Ele é um filme de 2018, ele está disponível no Mercado Pago, no Mercado Play, dentro da plataforma do Mercado Pago, os filmes gratuitos que tem para assistir lá. E é um filme muito simples, é um filme assim que não tem muita coisa para se dizer, mas ele me trouxe essa reflexão também, para conseguir chegar na vitória. Quantas vezes foi humilhado, quantas vezes teve que cair, quantas vezes teve que se levantar, quantas vezes teve que lutar contra as expectativas para conseguir chegar até lá. E é essa reflexão que eu queria fazer hoje, que a Copa do Mundo nos ensine isso, que para sermos o maior campeão, também tivemos que enfrentar as maiores derrotas, também tivemos que enfrentar as maiores dificuldades. E na nossa vida também acontece assim. Se nós caímos, se nós erramos, que a gente não tenha medo de se levantar e de recomeçar quantas vezes for preciso. Porque o grande problema nosso não é cair, o grande problema nosso não é errar.
O grande problema nosso é quando o nosso erro não nos ensina a ser melhor, quando os nossos erros não nos ensinam a persistir e buscar e melhorar e crescer. O erro serve para isso, para a gente aprender a crescer, para a gente poder mudar, para a gente poder desenvolver mais. Foi assim que o Brasil se tornou o único pentacampeão do mundo. A cada derrota, se levantando de volta, a cada derrota, se reconstruindo para poder chegar até lá. Que na nossa vida a gente consiga fazer isso, se reconstruir quantas vezes for preciso e não ter medo de tentar, não ter medo de recomeçar, não ter medo de lutar de novo por aquilo que a gente acredita. Que seja assim na nossa vida e que nas nossas quedas, que nas nossas derrotas, isso seja combustível para a gente chegar até a nossa vitória.